Olá, eu sou a Agatha Areias e esse é o Newbcast, um espaço dedicado a inspirar uma nova geração de líderes. O episódio de hoje nasce de uma inversão curiosa, porque muita gente acredita que para conquistar pessoas é preciso primeiro tocar o coração. E sim, a emoção move o ser humano, mas será que no trabalho a lógica não vem antes? Talvez você já tenha ouvido frases como conquiste primeiro pelo afeto, as pessoas não seguem ideias, seguem emoções, primeiro o vínculo, depois a direção. Essas frases têm força, mas nem sempre funcionam quando a gente fala de liderança em ambientes complexos como o mundo corporativo. Vamos pensar juntos no seguinte: quando um líder novo chega, o time nem sempre está emocionalmente aberto de cara. Existem barreiras invisíveis no ar, diferenças de geração, cargas hierárquicas, feridas de experiências passadas, dúvidas sobre a competência real daquela liderança. E nesse contexto, o coração nem sempre está disponível. O que se ativa primeiro é a mente, mais especificamente o pensamento crítico. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Essa direção faz sentido? Será que eu posso confiar? E é aí que entra a lógica, a clareza, a coerência entre o que se diz e o que se faz. Ou como diz um princípio da comunicação não violenta, as pessoas só conseguem ouvir você depois que se sentem ouvidas. Isso é interessante. No caso da liderança, o paralelo é esse. As pessoas só se conectam emocionalmente com você depois que a mente delas entende que você faz sentido. No mundo do trabalho, a mente dá permissão. Aí o coração decide ficar. Liderar começa por ocupar espaço, mas permanecer liderando exige legitimidade. E um dos caminhos mais sólidos para conquistar legitimidade é a clareza racional. Clareza de propósito, clareza de decisão, clareza de direção. A mente humana, especialmente em contextos corporativos, precisa de estrutura antes de confiar. Isso é ainda mais importante em ambientes híbridos, em contextos de fusão, mudanças de liderança ou transformações culturais. Eu gosto muito de uma sacada do sociólogo Niklas Luhmann, que ficou conhecido por estudar a confiança nas organizações. Ele dizia que a confiança só se estabelece quando há previsibilidade, e previsibilidade nasce da clareza. Um time não consegue abrir o coração para um líder que gera confusão. Aliás, você já ouviu falar do conceito de segurança cognitiva? Muita gente fala sobre segurança psicológica, aquele estado em que as pessoas se sentem livres para errar, para perguntar, para contribuir, mas pouca gente fala da segurança que vem antes disso, a segurança cognitiva, que é aquela sensação de eu entendi, eu sei para onde a gente está indo. Um estudo do Neuroleadership Institute confirma isso. Eles concluíram que ambientes de trabalho com alta clareza reduzem a ativação do sistema límbico relacionado à ameaça e aumentam o engajamento no córtex pré-frontal, que governa a tomada de decisão, o planejamento e a criatividade. Isso é muito interessante porque mostra que a confusão ativa o medo e a clareza ativa o engajamento. Líderes que entram primeiro pela mente explicam o porquê por trás das decisões, trazem dados, mas também contexto, criam trilhas claras mesmo em meio ao caos e validam a inteligência coletiva do time com consistência. Mas só a lógica também não basta. Depois de conquistar a mente, o próximo passo é conquistar o coração. É muito importante a gente estar atento ao risco da liderança lógica, impecável, mas emocionalmente distante. Sabe aquele líder que é claro, organizado, justo, mas nunca pergunta como você tá? Nunca ri junto? Nunca compartilha uma vulnerabilidade? Nunca gera empatia real? É uma liderança que você respeita, mas não necessariamente admira. E no mundo atual, onde o trabalho é colaborativo, híbrido, emocionalmente desafiador, isso faz diferença. A Harvard Business Review, num artigo publicado em 2022, dizia que líderes que combinam inteligência analítica com empatia emocional criam culturas mais resilientes e adaptáveis. A lógica convence, mas a empatia é que engaja. Ou seja, clareza abre porta, mas é a conexão emocional que faz
faz as pessoas entrarem e ficarem. E é aqui que entra também o conceito importante do rapport. A palavra rapport vem do francês e significa criar uma relação. No contexto da liderança, é o estado de sintonia e confiança que acontece quando as pessoas sentem que podem ser elas mesmas com você. E isso não depende de cargo, depende de postura. Rapport se constrói com escuta ativa, aquela escuta de verdade, sem celular na mão e sem interromper. Espelhamento sutil, que é quando você entra em sintonia com o ritmo de fala e a postura corporal da pessoa com quem você está falando, e tem o cuidado de escolher palavras de acordo com o repertório dela. Outra coisa é a validação emocional, que você dá à pessoa fazendo pequenas intervenções na conversa, como entendo o que você está sentindo, isso faz sentido. Reconhecimento genuíno, mas não só do que foi feito, mas do esforço colocado naquilo. E não, isso não é papo de RH. É neurociência aplicada à liderança. O psicólogo e neurocientista Antônio Damasio afirma que as emoções não são um luxo, elas são um elemento essencial na construção da razão. Quando um líder reconhece o emocional do outro, ele não está sendo fofo, ele está ativando vínculo, e vínculo gera comprometimento. Mas diante de tudo isso, surge inevitavelmente a pergunta: como equilibrar a entrada pela mente e a entrada pelo coração? A resposta está em dois verbos: comunicar e conectar. Comunicar com intenção não é só falar bem, tá? É falar com clareza, propósito, escuta, abertura. É construir entendimento antes de exigir entrega. E dois, conectar, né? Conectar com verdade, que não é só ser gente boa. É mostrar quem você é, reconhecer quem o outro é e construir um espaço onde as duas presenças cabem. E sim, isso é treino. Na prática, você pode, por exemplo, começar cada reunião com uma ancoragem clara. O que vamos discutir, por quê e qual é o objetivo. Depois você cria um espaço para a troca humana, uma escuta, uma validação, uma pergunta sincera. E aí você finaliza com direção. Próxima etapa, responsabilidade, propósito. É uma dança, sabe? Entre lógica e afeto, entre clareza e conexão. Agora vamos amarrar tudo que a gente falou até aqui. Um líder que entra só na mente é percebido como coerente. Um líder que entra só no coração é percebido como acessível. Mas um líder que entra nos dois é percebido como legítimo. E é disso que o mundo do trabalho precisa: legitimidade na liderança. Segundo o modelo de competências da Leadership Circle, os líderes mais eficazes são os que equilibram duas forças: achieving, que tem a ver com foco, execução e visão estratégica, e relating, que tem a ver com empatia, escuta e colaboração. Liderança efetiva é integração. Não é só lógica, nem só afeto. É presença racional mais vínculo emocional. E eu quero te deixar com uma provocação final. Você tem sido um líder que as pessoas entendem, mas esquecem? Ou um líder que elas sentem, mas não confiam? Ou já começou a trilhar o caminho de quem inspira com clareza e presença ao mesmo tempo? A resposta está nas suas microescolhas, na próxima reunião, no próximo feedback, na próxima decisão difícil. Se você começar pela mente e depois tocar o coração, você não vai precisar gritar para ser ouvido, porque a sua liderança vai ecoar. Não é porque é perfeita, mas porque é intencional, é humana e legítima. No próximo episódio, eu vou mergulhar em cultura, mas não do jeito tradicional. Eu vou falar sobre cultura como uma espécie de código-fonte da empresa. Como um líder pode ler, influenciar e hackear a cultura, sem depender da área de RH ou do discurso corporativo. Fica comigo, porque se você chegou até aqui, é porque está liderando com a mente aberta e com o coração em construção. Até breve!